Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Peixinho, um espaço onde a gente vai conversar sobre a primeira infância e todas as angústias e preocupações e alegrias que giram em torno dela. Eu sou a Mariana Canova, diretora do Peixinho Dourado, e hoje convidei a Márcia Canova, minha mãe, psicóloga, também diretora junto comigo, para a gente conversar sobre um tema que é muito relevante aí, que deixa os pais de cabelo em pé. Então, seja bem-vindo, mãe, que acho que vai ser um bate-papo aí muito interessante. Claro, claro, Maria, eu agradeço o convite. Acho que é um tema assim que circula muito entre as famílias e que sempre é um problema, né, de como direcioná-los, né? A informação, conhecimento é tudo, né, para que eles tenham essa vida sexual muito tranquila, né, que nossos filhos possam ter esse tema que às vezes é tão tabu nas famílias de falarem, né, sobre a sexualidade. E que a gente pode tornar tão acessível, né, a criança tão acessível aos nossos filhos. É, e eu acho legal comentar, assim, tem famílias que acessam o nosso podcast, que ainda não conhecem o Peixinho, mas sim pelo tema, e aqui na escola a gente se preocupa uma forma muito intensa no olhar da criança. Esse profissionalismo, esse respeito à infância, muito estudo, muito envolvimento, né, para tentar fazer dessa base da vida aí, que é a infância, um prédio muito alto. Então, os nossos estudos, os nossos bate-papos, os nossos podcasts e a nossa rotina é muito envolta de conhecimento, né? Então, se você ainda não conhece a escola, vale conhecer os outros podcasts, marcar um horário que eu acho que as famílias sempre reconhecem aí que junto da infância e do respeito que a gente trata as crianças também tem bastante conhecimento para agregar o desenvolvimento das crianças. Então vamos lá e conta para nós, Márcia, assim, como é quando nasce a sexualidade infantil, que é uma preocupação que muitos pais têm. Eu penso assim, que quando nasce uma criança, já chega lá uma expectativa se é menino ou se é menina, né? Já tem ali uma preocupação, um interesse das famílias em saber, né, a própria sexualidade do bebê. Mas, na verdade, para a criança vai ocorrer quando ela começa a ter ali o controle dos esfíncteres, quando essas partes genitais passam a ter uma maior percepção para ela, né? Ela consegue ter essa noção de reter a urina, né? De reter as fezes, de eliminar as fezes, de eliminar. Esses órgãos passam a ter para ela uma percepção e um sentido maior, né? Aí usar calcinha, usar cueca, né? A cuequinha, então assim, as roupas para proteger essa parte, né? Tão íntima da criança. E aí começa esse despertar, né? Esse conhecimento dessa parte do corpo que antes era assim, não tão percebida por ela, né? A criança, ela vem ao mundo, ela se vê em partes, né? Tanto é que a fase do espelho é muito importante para integrar essa imagem, né? E depois vai tudo tomando um sentido diferente conforme ela vai evoluindo, ela vai crescendo, né? E essas partes, essas genitálias, né? Ela é importante porque assim, na hora que ela vai ao banheiro, ela vê que como que ela tem que sentar, se ela vai fazer xixi sentado, se ela vai fazer xixi em pé, né? Que é toda essa questão daí da sexualidade mesmo, né? Desses órgãos genitais. De como ela se refere a ela enquanto criança, que eu acho que é importante, né? Essa menina, esse menino, esses costumes que dentro da cultura já vai colocando para ela. Então, nasce aí, Mari, nasce nesse momento, né, que ela vai tomando consciência do seu corpo, né? Ótimo. A nossa sociedade tem essa expectativa, hoje em dia está muito na moda o chave revelação, né? Se vai ser menino, se vai ser menina, como que vai fazer. Então, a gente sabe que a preocupação das famílias, né?
em poder definir culturalmente isso. E você começou a conversa falando que a sexualidade é um tabu, eu acho muito bom retomar esse papel, essa fala, né? Porque a nossa cultura, apesar de ser uma cultura extremamente sensual, ela mostra a sexualidade com muitos tabus. E na infância, o movimento da criança em poder se descobrir, o movimento às vezes em imitar, né, em trazer situações voltadas para o cunho sexual, ele é diferente do movimento do adulto, né? Então, pensar sobre isso também é importante, porque muitas vezes os pais ficam de cabelo em pé se a criança chega em casa falando que tem um namoradinho, ou então que, né, deu um beijo na boca, e isso gera no adulto uma angústia muito grande. E a gente tem que pensar nisso, né, Maria? A diferença da cabeça do adulto e da cabeça da criança, que são com duas cabeças diferenciadas. O que você tem para complementar sobre isso? Ah, eu penso muito assim que é muito comum a criança, às vezes, chegar em casa e falar que está namorando, né, com um amiguinho da escola. E é muito importante a gente questionar o que é namoro para ela, né? A concepção da palavra mesmo. Porque as crianças se apropriam da linguagem do adulto, mas ela não tem essa maturidade para encarar esse mesmo significado, né? Ela tem um repertório, né, que está sendo construído e ela se apropria desse repertório do mundo dos adultos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, até para a gente não atropelar algo que é da natureza humana, né? Então, assim, o que é namoro, né? E tem que ficar muito claro para a criança que o namoro é num outro momento, né? E não nesse momento infantil. Então, o que ela sente é amizade pelo amiguinho, né? E às vezes até os pais acham engraçado, incentivam, né? Mas isso acaba, de alguma forma, atropelando o seu próprio tempo das coisas, né? A gente tem que cuidar um pouco disso para que a criança ela não tenha uma visão além do que ela pode, né? Do sentimento que ela pode, né? Então, eu penso assim que as famílias precisam cuidar, né? Não incentivando, né? Se perguntar assim nos exemplos, né? Tem uma propaganda que eu gosto bastante, em que a menininha chega para a mãe ali em torno dos 6, 7 anos e fala: Mãe, o que que é virgem? E aí a mãe, né, a cabeça dela vai a mil, assim, ela começa a falar: Ai, filha, um dia você vai encontrar um príncipe encantado, você vai se apaixonar, e então, né, e vocês vão se abraçar muito, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí depois ela pergunta para a menininha, assim, conta tudo, e depois ela pergunta: Mas aonde você viu isso? Aí ela, aqui, ó, no azeite, extra virgem. Então, é pensar que essa cabeça de adulto, ela passa por situações e vivências que são muito diferentes da cabeça da criança. E que a criança que vai trazer um cunho sexual ali, ela vai estar ou reproduzindo ou sendo valorizada por alguma situação, assistindo, às vezes, novelas, e hoje em dia o YouTube está aí muito fácil acesso, pode encontrar coisas que não são adequadas para a idade, né? Então, sempre pensar assim, opa, da onde que vem isso, né? Deixa eu ver a origem disso, se é uma curiosidade, porque alguém falou, se viu realmente alguma coisa, se está reproduzindo algo, acho que são situações aí de... Mas sempre com esse cunho, opa, peraí, né? A cabeça da criança é diferente da cabeça do adulto para esse quesito, né? Então, Isso, eu sempre sugiro os pais fazerem uma empatia, né? Se colocar no lugar da criança. A sexualidade infantil é muito, muito diferente da sexualidade do adulto, né? A sexualidade do adulto tem uma erotização, né? Tem um repertório que está muito além, né? De uma criança. A criança ela está se conhecendo, ela está se tocando, né? E lógico que se ela se toca, né? E ali ela sente prazer, ela vai voltar ali, né? Então, eu fico pensando assim, é como respeitá-la nesse processo de conhecimento sem atropelar, né? Sem colocar esse mundo do adulto no mundo infantil. Porque se por um lado a mãe faz isso, os pais fazem isso que você fala, Mari, com um repertório adulto na criança, por outro lado ele entra com uma criança se tocando, falando que é feio, que não pode, né? Então ele assim
eu acho um paradoxo, né, muito grande, no sentido de que, de repente, ela pode ter um namorado, mas ela não pode se tocar, né? Eu acho que é uma relação tão paradoxal, né? Porque, assim, se tocar é normal, ela se tocar e ela se conhecer. O que não é normal, ela é ter namorado, né, com 3 anos de idade. Então, assim, o que está dentro de uma situação que eu vejo que seria adequado para uma criança ter uma saúde sexual desde, né, dos seus primórdios aí, é respeitá-la, né, e não atropelar. Então, assim, ela se masturbar e se conhecer é natural, né? Lógico que você tem que também ajudá-la a se situar nesse mundo, né? Por exemplo, se ela se tocar no quarto dela, é perfeitamente natural do que ela se tocar num parquinho, por exemplo, num ambiente externo. Então, assim, como orientá-la, né? Dizer, filha, né? O filho, aqui não é o momento, né? Que tal fazer isso num lugar mais, né? Mais reservado, num lugar que você, né? Não se exponha tanto, né? Então, são essas nuances que eu acho que a vida nos traz para a gente ter essa maturidade enquanto adulto, de fazer empatia com a criança, né? De deixá-la no lugar de criança e no lugar desse conhecimento de si, sem erotizar, né? Sem É, colocar coisas, é, né? Por exemplo, a criança que se maquia muito cedo, né? É a criança que se veste como adulto muito cedo, que tem músicas que erotizam, né? Muito precocemente. Isso vai trazer a ela uma permissividade, por um lado, né? Quer dizer, ela pode tudo por um lado, mas por outro ela não pode, né? Então, essa ambivalência aí que eu acho que é muito séria, né? Dentro da nossa cultura. É, a erotização precoce, né, que a gente chama, traz consequências sérias, porque a gente pode achar que é bonitinho uma menininha ali de 4, 5 anos se maquiando, usando uma botinha de salto, e só que isso vai tomando uma proporção da qual, quando ela estiver ali com 7, 8, 9 anos, já vai querer usar um sutiã, vai querer fazer uma pose para tirar foto, vai querer. Então, a longo prazo é algo muito sério. E pensar que a infância, né, é a fase mais importante da vida. A gente tem que pensar nessa estrutura desse início, pois as consequências são muito sérias, né? Então, ter essa percepção, esse respeito a ela mesma, eu acho que é algo muito valoroso aí, pensando no desenvolvimento das crianças, né? E fazer a conduta correta, como a Márcia falou. Esse conceito da masturbação, ele é muito polêmico, né? Às vezes as famílias ficam de cabelo em pé. Ai, meu Deus, a criança está se masturbando, o que que é isso? Então, não, calma, peraí, vamos ver a situação. Se ela está parando de fazer uma atividade para poder, né, ficar apenas no toque, é uma coisa séria. Agora, se é num momento ali que ela precisa relaxar um pouco mais, às vezes, né, tá entrando no movimento do sono, se não é excessivo, se não é, não faz com que ela saia das atividades, pode vir a ser algo comum, né? A gente vai observar e vai perceber, até porque a masturbação é uma forma de descarregar uma certa tensão. Então, você tem desde, se for uma ansiedade, aí você vai ter a criança que rói unha, a criança que põe o cabelo na boca, a criança se masturba. Agora, se é só um movimento mais leve, né, de busca, de prazer e de relaxamento, é outro conceito que a gente precisa trabalhar. Por isso é sempre importante pensar em que situações isso acontece, né? E ver isso com calma também. Isso mesmo, né? Eu acho que essa observação, né? Do contexto não isolado, né? De você pegar o contexto para fazer uma avaliação é super importante, porque aí você vai realmente entender se é uma necessidade ou se é um autoconhecimento, se é uma questão muito maior que isso, né? Outras situações que eu acho que os pais se preocupam muito é com o jogo sexual na infância, né? Por volta de 4, 5 anos, além de eu conhecer o meu corpo, eu quero conhecer o corpo do coleguinha, eu quero saber como que é, eu quero tocar, né? E isso deixa os pais, assim, muito preocupados, né? Achando que vão ter até uma relação sexual, né? E não é nada disso. É um conhecimento também das diferenças, né? Das brincadeiras. Lógico que, ao abordar uma criança com esse jogo e com essa brincadeira, a gente também precisa orientá-lo, né? Assim, quem que vai tocar o seu corpo, né? A quem você vai tocar. Então, isso é uma questão até de proteção,
da sua própria, né, do seu próprio corpo. Então, aí É, entra uma orientação, né, importante. e pensar sobre essa orientação também a longo prazo, além dos amigos da mesma faixa etária, mas na construção do que é o abuso sexual infantil. E ensinar a criança que, né, uma coisa ela está brincando e está curiosa, outra coisa é se alguém quiser tocar nela. Então, como dar esse limite, como orientar essa criança do que pode e do que não pode. Existem vários livros infantis que ajudam nessa orientação, e você pode, por meio da literatura, trazer esses livros e esse tema para as crianças. Então, por exemplo, tem o Pipo e Fifi, que é muito bonitinho, são dois monstrinhos ali, que tem um monstrinho menino, um monstrinho menina, e eles falam desde as palavras que a gente utiliza para as áreas genitais, até quem pode, quem não pode encostar na gente. Tem o Não Me Toca, Seu Boboca, que também trabalha esse conceito de abuso e prevenção, né? Então, falar dos temas dos quais a gente utiliza de uma maneira natural também vai instrumentalizar a criança. Eu costumo dizer que o desenvolvimento de uma criança que aprende a dizer o não desde pequenininho, aqui na escola a gente vê, a partir do berçário 2 ali, eles, não, não, né? Já põe o dedinho na frente e já fala o que pode, já fala o que não pode, com esse conceito de permitir um desenvolvimento de abuso, né? Ali de falar, opa, peraí, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito. Então, colocar essa estrutura mais de limite, né? A criança que sabe dar o limite, porque a chance de um abuso acontecer com uma criança que saiba dar o limite é menor do que de uma criança muito passiva, de uma criança que sempre teve o adulto fazendo tudo por ela, né? E numa situação em que ela está com o próprio adulto, como ela vai se posicionar se ela não aprendeu a se posicionar com outras crianças e mostrando o limite de forma saudável, né? Então, a educação socioemocional, ela traz muito esse conceito, e aqui no Peixinho a gente faz muito isso, né, de permitir que essa criança consiga se posicionar de uma forma inteligente, né, distinguir o que que é do meu corpo, o que que é do seu, o que que eu quero que você faça, o que que eu não quero, né, de uma forma muito respeitosa. Isso, Maria, assim, eu acho que o adulto também cabe, né? Ele respeitar essa criança. Então, quando ela fala para parar, por exemplo, se você está brincando de coceguinha com ela, né? Ou de dar muitos beijinhos, e ela pede para parar, eu acho que ela tem que ser ouvida, né? Ela precisa ser compreendida que não é o momento de você avançar, né? Se a criança, por exemplo, for uma criança tímida, né? A mãe, por exemplo, às vezes os pais têm o costume de trocar a criança no meio de outras, né? Ou até ir até o banheiro, e a criança quer ficar sozinha, ela não quer compartilhar, né? Ela quer se trocar num lugar mais reservado, ela tem vergonha, ela tem que ser respeitada, né? Uma outra coisa que precisa tomar muito cuidado também é, por exemplo, a troca do presente por um afeto. Eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, assim, eu te dou, né? Estou trazendo um brinquedinho para você, agora eu quero ganhar um beijo, né? Sério. Então, isso é muito sério, né? Porque você ensina que essa condição afetiva tem a ver com uma troca de matéria, né? Então, são comportamentos assim que a gente tem que cuidar de como compreender, até para um abusador não se aproveitar disso, né? Uhum, Então, assim, a troca por afeto, esse momento dela pedir para parar e parar, né? É um respeito a ela, né? Um respeito aos sentimentos dela. Uma criança, por exemplo, que apanha, uma criança que é colocada muito assim com coerção, ela é muito fácil, ela é muito alvo de um abusador, né? Porque uhum, o abusador, ele faz essa coerção, né? Você vai ter que guardar um segredo, você vai ter que guardar, né, algo que é só meu e seu, ninguém pode saber. Então, até por esse medo de estar fazendo algo, né, errado, ela não vai falar que ela está sendo uhum. abusada, né? É Então, verdade. né, esses cuidados que a gente tem que ter nessa relação com essa criança dentro de casa, né? Para ela não ter um espaço para esse abusador entrar. Então, desde o respeito que você, do limite, como você coloca, ensinando essa criança a dizer não, não é isso que eu quero, você está tocando no meu corpo, até, por exemplo, uma troca de afeto com um presente, até ela ser ouvida, né? Deitada, que é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né?
Acho que a nossa escola ela propicia esse respeito à infância, esse compreender essa criança, para que ela não seja um alvo, né, né, infelizmente, de abuso. Então, a sexualidade eu vejo assim algo muito sério, né, da estrutura do ser humano, né? Nasce com ele, né? Não tem como a gente pensar que a criança é assexuada, que ela não vai sentir Uhum. prazer, que ela não vai, né, ter essa questão, porque é assim que a gente vê o mundo e é para isso que a gente vê o mundo, né? Se a gente for pensar biologicamente falando, né? A gente vem Sim, para, a né, reprodução. para reprodução, quer dizer, se a gente não vem para isso, né? Como a gente pode negar que uma criança tenha isso, né? Exatamente. Quando ela pergunta de onde eu vim, né? E os pais ficam todos embaraçados para falar de uma situação que ela quer saber, é uma dúvida dela, é uma questão que, aliás, todos nós, né, fazemos essa pergunta, né? Para que eu venho? Por que estou aqui, né? Então são perguntas importantes da existência humana que a criança já começa a querer saber, o que é muito importante, muito natural do ser humano, né? E É, tentar entender isso de uma maneira super, super proveitosa, né? E quando as crianças vêm com as perguntas, os pais às vezes levam sustos, né, de como responder. E a gente sempre sugere retornar a pergunta, né? Então, por exemplo, Sim. a criança perguntar: mãe, o que que é sexo? É, você pode perguntar: filho, o que que você acha que é? Aí ela vai falar: eu vi que tem ali o banheiro do sexo feminino, sexo masculino, Ou então, me falaram que sexo é uma coisa feia, né? Não, não é uma coisa feia, né? É algo que os adultos fazem. É claro que você vai ter que entender qual a faixa etária que a criança está para também produzir, trazer conhecimento com relação a isso, mas tratar isso de uma forma bastante naturalizada, para ela entender que é algo prazeroso, que é algo natural e que vai chegar um momento em que ela também vai entrar nesse processo, né? Então, mostrar isso de uma forma saudável, eu acho que faz com que a criança também encontre, né, futuramente o prazer diante das relações em que vai se envolver, né, e consigo mesmo, nessa busca do próprio prazer que é tão natural aí, referente à idade. Então, sempre devolvam a pergunta, acho que isso vai te ajudar a dar um norte. Eu digo que teve uma mãe que falou uma coisa para mim que eu adorei, que ela chegou, o filho perguntou: mãe, como que o papai pôs a sementinha dentro de você, né? E aí ela ficou naquela, ela falou assim: a gente fez uma ginástica muito forte e de repente apareceu a sementinha, né? Então foi uma saída que ela trouxe, que não deixa de ser mentira, né? E que permitiu falar a verdade para essa criança de uma forma respeitosa e que ela entendesse parcialmente ali o que caberia a ela essa fase, digamos, né, da compreensão de como que então dá para falar do repolho, é da cegonha, né, gente? As crianças estão dando aula para gente, tá? Então não não busquem. Muitas vezes quando nós éramos crianças as respostas vinham dessa forma e hoje a gente já sabe que eles têm outro acesso, outras ferramentas e faz parte, né? A gente vai conversar aí sobre isso com as crianças e conversem, acho que isso é saudável, é trazer essa segurança de relação entre os pais e os filhos, porque isso vai fazer com que a criança também, se passar por alguma situação de abuso, se passar por algo mais delicado, busque na família o respaldo dessa sustentação, né? Eu acho que é bem Isso, importante. Mari. Aí, pegando um gancho com você, né, dessa situação, desse envolvimento com a criança, eu acho que é bem importante também a gente nomear os órgãos Ah, né, sim. os órgãos genitais. Eu acho que são coisas assim, que faz parte do corpo da criança. É importante ela saber exatamente, né, o nome científico até, para que ela não veja isso como um estranhamento, né? Quando alguém falar ou quando ela, enfim, né, ter contato com isso. O que que você acha, Mari? Eu acho bem importante isso, não? É verdade. É a criança saber o nome correto das partes, né? E compreender que a gente tem órgãos genitais e isso permite esse desenvolvimento tão natural
escolhe, né? Eu sei que as pessoas vão falar, cada um Ah, fala de um jeito, né? A gente tem aí, né? Cada um diz que é o pinto, que é o pênis, que é o pipi, que é não sei o quê, mas ó, não é o órgão genital se chama pênis, né? Isso tem gente que vai chamar de todos os jeitos. Quando a gente conta a história do nome do pipi fifi, ele fala vários nomes, as crianças se matam de rir, né? E aqui na escola acontece uma coisa bem interessante. Quando a gente percebe que as crianças ali do infantil 4, do infantil 5 estão trazendo muito esse conceito da sexualidade, a gente senta, conversa com eles, conta essa história, mostra a figura de forma correta, e aí morre o assunto, sabe? Porque o que que acontece? A criança vai querer falar algo que não pode, que é proibido. Se ela sente que aquilo está sendo proibido, aí vira aqueles cochichos. Agora, quando você vai lá e fala, gente, todo mundo nasceu pelado, todo mundo aqui, ou tem um pipi, um pênis, ou tem uma vagina, uma vulva, né? E aí você fala disso, as pessoas falam, ah, é verdade, pronto, morreu o assunto, né? Se você falar, ai, não pode falar, ai, é proibido, ai, não sei o que, daí que vira um murmurinho, isso vai tomando uma proporção muito grande, né? Então, de uma forma tranquila, transparente, falar o que é organicamente, a gente fala, velho, nós temos um estômago, nós temos um fígado, por que que a gente não fala que nós temos um pênis, nós temos uma vagina? Tabu que bloqueia isso na gente, né? Então, não, é o nome sim. mesmo e é dessa forma que a gente deve chamar. E eu acho super legal as crianças saberem disso pelos pais, né? Saberem ter essa informação, porque daí já começa o acesso, né? Começa um acesso muito mais tranquilo, verdadeiro, né? Honesto com a criança e não fazer invitação de falar quando a criança pergunta. Você pode até dizer para ela o seguinte: se você ficar embaraçada, você sabe que a mamãe não sabe? Sabe que o papai não sabe? Eu vou pesquisar isso e depois eu vou te falar. É melhor, tá? Do que você se preparar, porque às vezes tem perguntas que a gente não tá preparada para aquilo, e é normal, a gente, né, não tem que estar preparado para tudo, né? E se ela fazer uma pergunta que você não tem ainda um jeito mais adequado de falar, diga que você, né, não sabe, que você vai pesquisar e que outro dia você vai conversar sobre isso. E, de fato, vá lá, pesquise, conversa com a psicóloga do Peixinho Dourado, conversa com a Maria do Peixinho Dourado, né? Converse com pessoas que você confia, ou que teve uma experiência, e que, para você se sentir à vontade, como pais, como mãe, como pai, para daí conversar com a criança depois com, né, um pouco mais de tranquilidade, né? Então, tem alternativas, gente. Eu acho que tem muitas alternativas para a gente não ficar tão embaraçado assim, né? Porque é um tema que nos pega também, porque vai falar da nossa sexualidade, né? Da nossa experiência também. E uma referência que eu acho muito legal é você pegar a sua própria, né? A sua própria referência, né? De como foi para você, né? De como que você se sentiu. Porque daí eu acho que a gente começa a desmistificar muita coisa e ver o quão humanos somos, né? E o quanto é importante a gente tratar nossos filhos também dessa forma, né? Com amor, É. com carinho, com respeito, né? E fazer esse tema um tema que flui dentro da família, flui entre você e seu filho, né? Você e sua filha, e que possa, quando eles tiverem algum apuro, falar: mãe, pai, ó, eu estou com essa dúvida, me ajuda, né? Eu penso que hoje o nosso mundo está com, assim, não acho que é todos, assim, vamos dizer, uma parcela muito descartável. As relações estão sendo muito vistas de uma forma muito, sabe, assim, muito superficial. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a nossa relação com os nossos filhos também não podem ser superficiais, elas têm que estar ali no momento tanto de alegria quanto de dificuldades. E essa aproximação, esse diálogo que tem que existir com os nossos filhos, é uma constante, é sempre, sobre qualquer assunto, não só sobre sexualidade, mas sobre quaisquer assuntos que possam vir. Então, esteja aberta para isso. Se não sabe, vai dizer: olha, eu não sei, mas eu vou procurar, eu vou atrás, eu vou me informar, eu vou procurar saber, né? Ser honesto, né? Ser honesto consigo e com os nossos pequenos. Eu acho isso, assim, fabuloso.
Legal. Que joia, mãe. Muito bom esse bate-papo. Bom, Agradeço para mais uma conversa aí, tá? E qualquer coisa, gente, estamos à disposição aqui no Peixinho, né? Siga o Instagram, Peixinho Dourado Curitiba, onde a gente vai trazer aí várias reflexões sobre esse mundo da infância. Agora estamos reativando o canal do YouTube, esse vai ser a nossa estreia, para que a gente possa trazer conhecimento aí de qualidade. Sabemos que tem muito conhecimento na internet, e a gente busca linhas, né? Porque é tanto conhecimento, que às vezes a gente percebe que a gente se perde. Então, a gente resolveu fazer esses encontros aí com, né, com bastante segurança aí para trazer reflexão às famílias e que a gente possa ajudá-los aí no desenvolvimento. Tá certo? Um beijo, mãe. Até daqui a pouco. beijo. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. gente. Até mais. Tchau. Até mais.